Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu não sei se você, eu sei que tem muitos aqui que são mais jovens. Se você lembra de ter assistido um filme do Rocky Balboa. Alguém aqui já assistiu o filme do Rocky Balboa? Levanta a mão que vai mostrar a sua idade, mas... Eu não lembro qual é, o Magu talvez vai lembrar. Em um dos filmes do Rocky Balboa, ele tinha parado de lutar. E aí ele foi desafiado por um dos seus pupilos, que ele havia treinado. Começou a ser desafiado por ele, nas ruas, na TV. E aquilo começou a mexer com ele de novo. E aí ele começou a pensar em voltar a lutar. Não sei se alguém lembra disso aqui. Não é Bíblia, mas tá, ok. E aí preparam para ele uma academia linda, nova. E ele começa a voltar o treino na academia. Essa academia é lindíssima, toda para aquela época, toda arrumada. Só que ele não está progredindo, até que o seu técnico, se eu não estou equivocado, é Apolo, se eu não estou equivocado, chega para ele com uma frase ícone e diz: temos que voltar à velha academia. Temos que voltar à velha academia. Na página, ou na próxima cena, eles estão voltando para aquela academia onde ele treinou muito, lutou muito, suou muito, mas foi de lá que nasceu um coração forte para se tornar um lutador. Pensando na época que os filmes tinham lição tão importantes para as pessoas, muito mais do que maquiagem e estética, o Senhor falou comigo, e é isso que eu quero transmitir como um recado de Deus para todo o nosso ministério. Eu coloquei o tema dessa mensagem: de volta à velha academia. Desde o ano que nós começamos esta casa, nós acreditávamos que nós cresceríamos sem perder as virtudes. Esse foi o nosso pacto. Vamos crescer sem perder a essência. Vamos crescer. E é claro que quando uma casa organicamente cresce, ela vai perdendo alguns traços de enquanto era menor. Quando você casa, você sai de casa, na maioria das vezes, e traz uma outra pessoa para fazer parte desse núcleo familiar. Outra pessoa, outra cultura, uma outra maneira de pensar, uma outra forma de pensar. E esse núcleo familiar vai tomando nuances distintas, vai tomando curvas diferentes. É normal, é o processo do crescimento. O que não é normal é que essa família, por causa de um novo genro ou de uma nova nora, perca sua essência, perca sua base. Então o Senhor tem falado ao meu coração, e eu quero ter muita calma para ministrar essa palavra, e hoje farei nas 3 reuniões. Porque o Senhor, Ele tem um plano estratégico para nós. Porque a vitória, ela não vem de atalhos, mas ela vem, sim, a retornar às bases. Retornar às bases. E às vezes em nome de um crescimento, às vezes
em nome de uma expansão. E o primeiro que recebeu essa palavra fui eu. E eu fui confrontado por essa palavra. E eu quero poder também compartilhar com vocês que a grande, absoluta parte desta casa aqui são servos desta casa. O Senhor falou comigo: Jackson, não é uma nova estação. É um tempo de algo novo, de mudanças. Mudanças. E quando a gente fala de mudanças, nós não gostamos. Há uma analogia muito pitoresca até, que é o processo que a lagarta sofre para se tornar borboleta, chamada de metamorfose. E é muito interessante isso, porque a lagarta, ela em nada, diga, em nada, se parece com a borboleta. Em nada. Ela não parece em nada. Se você pegar a lagarta e fazer uma comparação com aquilo que ela se tornou, por favor, qual é a aparência que se assemelha? O jeito, a forma. Talvez, obviamente estamos lidando com a mesma situação, mas se você for ver, ela vai passando por processos incríveis, processos que a deixam estranha, feia. Alguém olha isso aqui e diz: isso aqui está morto, isso aqui é um bicho nojento. E aí ela vai escamando, descascando, perdendo partes da sua velha estrutura. E durante esse processo, ela vai gerando uma nova maneira de ser. Então, por favor, nunca entenda isso como uma estação. Porque uma estação seria essa pequena lagarta, ela continuar passando por mudanças apenas estéticas. Mas aqui não é mudança estética, aqui não é pintura, não é maquiagem. Ela está aqui literalmente, de um pequeno bichinho que não tem capacidade nenhuma nem de voar, nem de andar rápido, e se torna algo que ganha os céus, que ganha a liberdade. Então isso aqui não é uma estação. E eu creio em estações diferentes. Inclusive eu preguei durante todo o ano passado e o ano retrasado. Eu tenho falado muito sobre uma nova estação. E o Senhor falou para mim: entenda, não é uma nova estação. Sim, há novas estações para todos nós, e eu creio nisso. Mas no que diz respeito a esta casa, a esse ministério, não é uma nova estação. É uma mudança completa. É um novo. Então o Senhor está orientando a gente que nós tenhamos a capacidade de passar por fases importantes da nossa vida, mas vai chegar uma hora que nós vamos nos tornar de ovos, ou de pequenos ovos, a um adulto. Diga adulto. Maduro. O maduro, diz o apóstolo Paulo, que ele tem condições de administrar seu tempo, seu dia, sua hora. O maduro, você pode entregar coisas boas para ele, ou até mesmo coisas não tão boas. Ele vai saber. Sabe o que diferencia o tolo do sábio? É que o tolo, para o tolo, ele pode misturar tudo e chamar tudo de coisas. O sábio consegue identificar as coisas. Ele consegue identificar. Ele consegue saber que isso é isso, aquilo ali é. Ou seja, ele sabe identificar qual é o momento que ele está vivendo. Por exemplo, lá na sua casa, você sabe quando as coisas não estão bem lá em casa. Você sabe, o clima não está legal, de repente a mesa está silenciosa, ou o quarto está silencioso, de repente você está dormindo com Lázaro há 4 dias, que está morto, não responde. Ou uma Lázara também,
Você sabe que a escola dos lazarinos, essa é a escola francesa, inclusive aqui, a escola dos lazarinos, que é uma escola que justamente faz o entendimento de que aquilo que de alguma maneira ostracizou dentro de você precisa voltar a viver. Precisa voltar a viver. Então o sentido aqui, ele é, além de biológico, claro, ele é um sentido simbólico. Então aqui fala do estágio da iniciação, das limitações, da preparação. Depois tem o momento do crisálito, né? Do despertar para algo novo e ter a capacidade de esperar e o silêncio e não mudar por causa do silêncio, ao contrário, se transformar interiormente até que você consiga chegar a ser aquilo que nada a ver tem com o teu passado. Então, nós precisamos voltar. O profeta Jeremias, no capítulo 6 e o versículo 16, olha que texto maravilhoso. Eu preciso muito da sua atenção. Hoje eu não vou passar do meu time, mas eu queria muito a sua atenção. Jeremias capítulo 6, o versículo 16, olha o que ele diz. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos. Talvez nessa versão aqui, ó, assim diz o Senhor: ponha-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. O que Jeremias está dizendo é que nós precisamos de vez em quando olharmos para trás e reivindicarmos o caminho que começamos a nossa fé. Voltar para as sendas antigas. Eu não sou um pastor saudosista, até porque eu tenho só 46 anos, vividos muito bem, obrigado, mas... E também não estou aqui dizendo, vamos reivindicar que nós tenhamos músicas tal, ou tipo de louvor tal, ou tipo de roupa tal. Não, eu não quero aplicar coisas que de fato foram estações. O que eu quero frisar é que tem coisas que não é estação, é literalmente sair do caminho que a gente está e dizer: eu preciso voltar para o caminho correto, para o caminho das sendas antigas, porque eu preciso voltar às bases que Deus me chamou. Então Deus está chamando a um retorno. Deus está te chamando para um retorno, sabe? Quando você vai chegando ali em São Paulo e vai pegando, você está na Dutra, salvo engano, e você pega ali para a entrada de Guarulhos e a entrada do aeroporto, se você perder aquela entrada ali, alguém já passou essa experiência? O que acontece? Se você estiver atrasado, você perde o voo, porque não tem retorno ali. E o retorno é só quilômetros à frente. E quantas vezes eu perdi a entrada por uma distração. E depois você bate no volante, você pede a Jesus misericórdia, e Jesus não faz nada. Ele fica só olhando e fala: é isso aí mesmo. Inclusive, acho que eu vou até fechar esse próximo retorno, vou causar um probleminha ali só para você ir no outro. E aí você tem que voltar, tem que fazer o retorno. E o pior do retorno não é você ir até o retorno. O pior é que você tem que voltar para a base. Então você vai gastar tempo e energia para voltar. Então fica mais caro a volta. A minha pergunta é: aonde é que nós precisamos voltar? Na vida espiritual, aonde é que a gente precisa voltar? Às vezes nós estamos desprezando os fundamentos basilares da vida cristã. A gente está menosprezando. A gente já não ora mais como orava. A gente não clama mais como clamava. E eu pergunto: será que o nível de provação que a gente vive hoje, ou o nível de crise que nós vivemos hoje, não é maior e não é mais forte do que do passado? Nós temos guerras constantes. Guerra cultural, guerra ideológica, guerra política, guerra das nações, guerra em família, guerra em ministérios, em departamentos. Ora, guerras, dificuldades.
E Deus está dizendo, se você voltar para a base, se você tiver a capacidade de voltar para a academia que você começou, talvez não terá os mesmos aparelhos agora tão sofisticados. Eu estou falando aqui como se eu fosse um expert em academia, que nada tem a ver com a minha expertise, mas de repente tem máquinas hoje que você chega lá, aperta um botão e ela lê tudo, ela é uma coisa maravilhosa. Tem um relógio, esses dias um pastor me deu um relógio, eu não consegui ainda setar. Ele falou, pastor, está aqui, quando você terminar de pregar, você vai saber quantas calorias você perdeu, saber não sei quanto água no seu corpo, e Fiquei impressionado, falei, não preciso nem fazer academia, já tive uma ideia, já falei, olha aí, ó, ele já fala tudo que eu preciso fazer, mas na verdade, ele só estava dando uma resposta orgânica minha. Se eu não fizer certas coisas, eu vou conduzir o meu corpo a um caos, a minha mente é um caos, o meu coração é o caos. Eu tenho falado com alguns pastores, e eu tenho percebido que o nível de luta que eles estão enfrentando é muito grande. É pressão emocional, pressão física, pressão familiar, pressão em todas as áreas. E a gente diz, mas por quê? O que está acontecendo com a gente? É um nível alto de pressão. Ok, o que a gente precisa fazer? Vamos bolar uma questão estratégica, vamos bolar uma forma de a gente gerenciar os problemas. Tudo isso é válido, mas o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: se você voltar para a base, se você voltar para as primeiras obras, se você, sabe, desculpa, eu vou dizer algumas coisas aqui hoje, talvez você não fez parte desse tempo, mas eu preciso que você saiba, nós não tínhamos escritório, não tínhamos aonde atender as pessoas, nós atendíamos na rua, nós atendíamos no carro, nós atendíamos aonde dava, às vezes nós atendíamos debaixo de chuva ou de neve, mas atendíamos as pessoas, tínhamos tempo para elas, conversávamos com elas. Ok, pastor, então vamos começar a atender na chuva. Não, hoje não tem mais necessidade disso. Eu não estou falando de lugar, eu estou falando de coração, o coração disponível para atender alguém, para socorrer alguém, para cuidar de alguém. Isso é para mim, para você, é para todos nós. Deus está nos chamando a uma base. Ele diz, se vocês voltarem para a base, eu volto a fazer as mesmas coisas que eu fiz no passado. Será que tem alguém comigo aqui? Se você começar a voltar às bases, pastor, mas eu não tenho muita estrutura, eu não sei como fazer. Hoje a gente pode te ensinar e você começar a fazer, mas se você voltar para a base, é bem provável que a sua mãe, aquela do corte, aquela do Pentecoste, aquela do fogo, não tinha o carro que você tem, não tem a casa que você tem, não ganha o que você ganha, mas eu tenho certeza que o que ela tem, provavelmente você perdeu, você já não tem mais. É olhar para trás e dizer assim, vou voltar a orar, vou voltar a clamar, vou voltar a jejuar. Ninguém vai saber que eu estou jejuando, mas eu volto a jejuar, eu volto a orar. E então começa a abrir as portas dos céus, as comportas dos céus começam a se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família. Então a doença vai chegar lá e vai dizer, aqui eu não posso tocar, tem algo aqui que eu não posso fazer. A miséria vai bater na tua casa, vai dizer, aqui eu não consigo entrar. Aquele que prospera está aqui dentro. Será que alguém crê no que eu estou falando aqui? Deus quer que nós voltemos à base. Uma das coisas fundamentais é voltar para o lugar da intimidade e guerra. Oração. A aproximação reverente, a conexão vital com Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12, texto poderosíssimo. Jesus orava antes de tomar grandes decisões. O texto do verso 12 são palavras tão simples, mas ele diz, num desses dias, um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Pastor, o senhor não sabe como é que eu estou cansado. Eu cheguei tão exaurido à madrugada, tão cansado. Eu falei, Deus, o Senhor sabe, Ele tem um hábito de me acordar. Eu falei, libera eu, não acorda hoje. Deixa eu olhando para a minha situação física, minhas condições físicas, eu disse, Senhor, libera. A questão não é Deus. Veja, se Deus libera ou se Deus não libera, não muda Ele. Se você dobrar o teu joelho, não muda Deus. Se você fizer jejum, não muda Deus. É como se eu estivesse entrando num acordo com Deus para benefício de Deus. Tipo assim, Deus, não se incomode comigo hoje aí, pode ficar tranquilo que eu estou. E o Senhor está dizendo assim, mas o problema não é eu que deixo de ter, é você que deixa de ter. Então eu não quero que você perca, eu não quero que você perca, eu não quero que você perca. Sabe?
O Senhor tem falado ao meu coração, Jackson, vai voltar um tempo de paixão de novo, sabe? A paixão pelas coisas básicas do Senhor, a paixão por estar na casa do Senhor e ouvir, independentemente de quem subir aqui. Tenha certeza de que quem sobe nesse púlpito para pregar, sim, está preparado, está no Espírito, está. Talvez possa ser que não tenha uma teologia tão clara, não tenha uma oratória tão boa, mas você pode ter certeza que se subiu aqui para ministrar, tem uma palavra rema de Deus para o teu coração. Mas quando você sai de casa, você diz: eu vou para a igreja para ouvir a voz de Deus. Quem vai falar eu não sei, mas a voz que eu vou ouvir é Deus. Quem vai cantar eu não sei, mas eu sei que eu vou ouvir a voz de Deus. E aí você vem com a motivação correta e você chega aqui transbordando, você chega aqui sedento, você chega aqui faminto. E então Deus está dizendo: esse voltou para a academia antiga, esse voltou para trabalhar nas mesmas áreas que antigamente trabalhou. Então nós começamos a ter reações diferentes. Deixa eu dizer uma coisa, e uma das palavras que Deus me mandou falar com a igreja, e é tão importante que você entenda isso. Por favor, guarde no seu coração esta palavra. Quando nós voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos, Deus vai começar a fazer aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Tem coisas escondidas em Deus que vão se manifestar quando a gente voltar para a academia antiga, quando a gente voltar a praticar o que nós praticávamos. Então escute, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. A igreja nasceu em oração, e a igreja só é a igreja até hoje por causa da oração. Com todo respeito, a oração não tem que ser transferida para um núcleo da igreja, as intercessoras que orem. Não. Na verdade, todos nós somos intercessores. Nós precisamos nos levantar em guerra e dizer: vou orar por ti, estou clamando por ti, tocou em você, tocou em mim, doeu em ti, doeu em mim, eu vou orar por ti, eu vou clamar a Deus por ti. Então você vai deixar de começar a fazer certas procissões para A, para B, para C, dizendo: ora por mim, assim eu não oro. Libera uma palavra profética para mim, assim eu não oro. Deixa, por favor, não fique com uma preguiça de fazer o que é básico, de fazer. Eu não estou pedindo para você se formar em teologia, eu não estou pedindo para você fazer um bacharel, eu não estou pedindo para você fazer um médio ou um básico em teologia. Eu estou dizendo: volta a fazer o que você fazia, voltemos a fazer o que nós fazíamos, volte a fazer. Então o céu vai ser aberto. Oh, eu sinto Jesus aqui, eu sinto. Levante a sua mão para adorar a Deus por um instante. Orai bacatu sobre ayaia elereba suribikoto robrasante corabaia. A catedral deixou de fazer o básico. Talvez pelas facilidades que nós temos e não temos que passar por certas coisas que já passamos, deixamos de fazer o básico. E Deus me redarguiu fortemente sobre isso. Isso não corresponde só às ovelhas em si, a todos nós. Ministérios, departamentos, sabe? Eu não tenho nada contra que o departamento sente, se organize, faça as coisas da melhor maneira, que faça as conferências a melhor possível, que faça encontros maravilhosos. Eu não tenho, ao contrário, eu amo a excelência, acho que a excelência é uma das coisas divinas. Mas eu acho que a gente não pode parar de fazer o básico, de chamar o irmão que vai nos ajudar. Pastor, eu tenho uma equipe de 2, chama ele e diga: vamos orar. Que tema que nós vamos colocar na nossa conferência? Vamos orar. Quem nós vamos convidar? Vamos orar. Quem vai vir? Vamos orar. E às vezes a gente está mais preocupado em alguém que tenha nome e fama. E eu tenho muitos amigos que têm nome e fama, e é muito importante que eles também participem. Mas a gente pergunta: Senhor, será que é minha agenda ou é a agenda do Senhor? Será que quem eu estou trazendo, quem a gente está convidando, embora a gente trata de convidar sempre homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, que tem histórico, que tem a família, que tem a igreja, que se reporte a alguém, que está debaixo da autoridade. Sim, esses são pré-requisitos para trazer aqui, para estar aqui, para pregar aqui. Mas a ideia não é só isso, é pensar: Senhor, será que nós precisamos? Será que essa é a tua agenda? Será que essa... Sabe o que Deus me falou? Quando nós começarmos a orar e a voltar para a academia antiga, Deus vai começar a revelar
as duplas agendas das pessoas. Talvez você está aqui, mas você tem duas agendas. Talvez você está aqui mais como um espião do que como uma ovelha, para saber o que está dando certo ou o que está dando errado. O que está dando certo você nem vê, mas o que está dando errado você... Talvez você está aqui com uma dupla agenda. Eu não conheço seu coração, você não conhece o meu coração, nós não conhecemos o coração do outro, mas a oração faz o seu coração ficar translúcido. Você começa a entender as motivações. Você começa a entender o coração. E outra coisa, não precisa ser um ato profético. Teu coração começa a identificar e dizer assim: aqui tem uma dupla agenda. E aí o Espírito Santo te revela. Não precisa de um profeta para te dizer: olha, afaste de A, B, C. Não é isso. Você já sentiu uma dupla agenda e você então recua, dá um passo para trás e deixa a pessoa fazer. Jesus disse para Judas: Judas, vai lá, amigo, e faça o que você tem que fazer agora. Quando Jesus entendeu que ele tinha duas agendas, Jesus não obrigou ele a fazer a agenda de Cristo. Ele disse: pode fazer a sua, até porque você gasta tempo na sua agenda e não na minha. Então não faz sentido você fazer a minha agenda. Sabe, a nossa oração é que Deus nos visite como catedral e mude a nossa maneira de se comportar diante da oração, diante do clamor, do desespero, pela paixão, voltar a ter paixão pela sua presença, sabe? Eu não precisar aqui trazer alguém tão glamuroso para que você sinta arrepios, mas não, aí sobe uma irmã aqui do ministro de louvor, do ministério de louvor, sobe um irmão do ministério de louvor, que tudo bem, ensaiou, clamou, mas orou ao Senhor durante a semana, sabe? Não só ensaiou, porque é bom que você cante afinado, nós gostamos e agradecemos, louvado seja Jesus. Que toque afinado a gente agradece muito em nome de Jesus, mas sabe, pode até escapar a afinação, pode até escapar o instrumental, pode até dar tá tudo bem, mas se você está aqui, você orou para aquilo, sabe? Você não aprendeu a música, veio escutando a música no domingo para aprender a cantar e para vir aqui para dar a Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. Afinal de contas, está tudo bem, a minha escala é uma vez cada tanto, eu vou lá e faço. Não, ao contrário, eu ensaiei, eu me dediquei, mas nesse inteirinho, o líder pediu para você orar. Com todo respeito, meu líder não precisa pedir para eu orar, eu sei que eu tenho que orar. O dia que alguém ficar pedindo para você orar é porque certamente esse líder acha que você não está orando, ele está sentindo que está alguma coisa que você não está orando. Então sabe de uma coisa, a minha oração é que Deus nos arraste de novo para os pés das nossas camas, que Deus arraste a gente de novo para o lugar secreto, que Deus nos arraste de novo, que a gente vá de novo para os mesmos lugares quietos, que talvez é aquele único horário. Pastor, eu tenho 330 filhos, eles fazem barulho a noite toda, eu só tenho um pouquinho na madrugada para descansar. Nesse momento do silêncio, você vai no banheiro para não acordar seu filho e vai sentar lá no vaso e vai dizer: Jeová, que é o único lugar que eu consegui, porque eu não quero acordar ele, o Senhor sabe, se eu acordar eu vou ter que trabalhar tudo agora. Então, Senhor, eu estou aqui, me visita, me visita, me visita, me visita, me visita, me visita. Eu sei e conheço um Deus que entra no banheiro, entra no quarto, entra onde tiver, entra no avião, entra em qualquer lugar, entra em qualquer lugar. Ontem eu estava escutando, sempre estou escutando algo, e aí eu estava escutando uma palavra tão poderosa de um dos meus professores, na verdade, pagando matéria, porque eu tenho que escutar para fazer a prova, e eu estava escutando, mas a aula estava tão boa, que eu comecei a falar em línguas, eu estava lá, um avião apertado, eu estava lá começando a orar em línguas, botei o fone, coloquei a capuça na minha cabeça, e comecei a falar em línguas. Comecei a clamar, comecei a orar, ninguém entende o que eu estou falando, mas eu não estou falando para eles entender. A minha questão não é que ele veja que eu sou espiritual, eu vou dar uns gritos lá na igreja para ele ver que eu sou espiritual. Não, a espiritualidade não se mexe pelo tanto que você pula, canta, grita ou chora. A espiritualidade mostra o tanto que você tem de Deus lá em casa, lá na família, lá ao redor da tua mesa. Alguém está aqui comigo, por favor? Eu estou crendo que Deus vai voltar e as nossas músicas de casa, elas vão começar a mudar. Eu não estou aqui me levantando contra você escutar algo, eu tenho minha opinião sobre isso. Existem músicas cristãs que a letra é tão terrível quanto uma mundana, mas a minha oração é que você selecione o que os teus ouvidos estão recebendo, sabe? Selecione o
que vocês estão recebendo, o que nós estamos recebendo. Quando você chega em casa, você fala, Alexa, ela já solta uma música, ela já está sabendo o que você quer, e já solta um louvor gostoso, um tempo, pastor, mas tem que ser, eu vou ficar escutando Cassiane, eu vou ficar escutando Lauriette, eu gosto também, mas não estou dizendo isso, estou dizendo que você possa até escutar, de repente você gosta de um jazz, você gosta de um blues, está tudo certo, eu não tenho problema, eu tenho percepção que não há problema algum. Existem canções, obviamente, que você não pode ouvir, que você não deve ouvir, para o bem do teu coração. Por outro lado, sabe, transforme a tua casa num ambiente de adoração e de louvor. Não, adorar é lá na igreja. Não, deixa eu te dizer, aqui é o lugar que menos você precisa brilhar. Você precisa brilhar é lá em casa, você precisa brilhar lá na escola. Quando você chegar na universidade, as pessoas vão dizer assim, olha, não sei o que aconteceu, mas o rosto dele está brilhando, a fala dele está diferente. Sabe, se você semear 5 minutos do teu dia no começo da tua manhã para Deus, 5 minutos, 5 minutos, se você ouvir Deus 5 minutos pela manhã, você não terá ouvido para o diabo ao longo das 24 horas e 55 minutos. Você não vai ter ouvido, porque você vai estar saturado pela voz do Senhor. Você vai fazer negócios que você vai ficar impressionado, vai dizer, meu Deus, como é que eu consegui fazer esse negócio? Não foi teu braço, foi a tua semeadura. 5 minutos de manhã, falando com o Senhor. Irmãos, o dia muda, tudo altera, tudo muda. Quando você entrega a primícia para Deus e diz, Senhor, os meus primeiros, olha que eu estou dizendo 5 minutos, os meus primeiros 5 minutos é teu. Antes de escovar os dentes, antes de fazer, mas Deus, com bafão, sim, Deus não tem problema com teu bafão. Na verdade, Deus conhece os nossos podres muito mais complexo do que o hálito. Ele conhece aonde verdadeiramente a gente fede. A questão não é essa, é sair da cama ou já cair ali perto da cama, ou na cama mesmo, e você dizer, Senhor, esse tempo é teu, eu preciso de ti, eu preciso da sua graça, obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso. E voltar para a academia antiga, e a gente começa a fazer um tipo de oração que mexe com o corpo. Não é uma oração de necessidade, Senhor, eu preciso tal coisa, mas você entra e diz, Senhor, eu quero te dar graças porque eu estou aqui de pé, o Senhor me deu vida. Esta manhã eu te peço também que o Senhor comece a blindar a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Sabe de uma coisa? Quinta-feira eu estava conversando com duas das nossas pastoras aqui, e elas estavam me compartilhando da dificuldade que está em criar adolescentes, pré-adolescentes, ou dificuldades até com crianças menores, com a dificuldade que é, sabe, as crianças hoje elas estão muito mais respondonas, elas estão muito mais agressivas, até porque elas aprendem na escola e vem cada coisa, filhos afrontando o pai, e apontando o dedo para o pai, e gritando para o pai, e dizendo, não vou, não quero, não faço e tal. É triste ver, mas pastor, o que é que eu faço? Aumento a minha correção, tiro as coisas, implanto castigos ou qualquer coisa assim. Castigo que eu estou dizendo aqui é tirar coisas e etc e tal. Sabe, tudo isso pode fazer até parte, mas nós precisamos recorrer a uma arma que vai funcionar. Qual é a arma que vai funcionar? Quando o teu filho se levantar com o dedo em riste a você em paz, levante a sua mão e diga, está repreendido em o nome de Jesus toda a ira, toda a fúria. Escute, experimente para você ver. Satanás não vai poder se aproveitar de um lapso emocional de um filho, de um marido, de uma esposa, de alguém. Ele não vai se aproveitar. E sabe de uma coisa? Deus vai começar a dizer, agora eu vou cantar uma nova canção nesta casa, e os teus filhos serão como árvores, sim, frutíferas, junto a ribeiros de água. Os frutos serão para a glória de Deus. Só quem pode crer nesta palavra, dá um grito de glória a Deus aqui, dá um grito de glória a Deus aqui. Pegue no ombro desse irmão, se você tiver autoridade e respeito para isso, diga assim, em nome de Jesus, volta para a academia antiga, tem coisas te esperando lá, Jesus está te esperando lá, o Espírito Santo está te esperando lá. Nós, como catedral, estamos falhando na oração, e Deus está nos cobrando isso. Deus está nos cobrando isso. A segunda base, volte para a palavra.
Eu não sou contra você assistir Netflix. Eu não sei se é só Netflix que passa as séries. Eu não sou contra que você assista Netflix ou séries. Mas não é normal você maratonear 12, 13, 15, 20 capítulos, cenas, blocos, e dizer que não tem tempo para ir à palavra. Não faz sentido. Eu assisti uma série que eu falei para minha mulher, esse negócio parece que é até espiritual. Eu não aguento, eu não vejo a hora de chegar em casa para assistir o outro capítulo. Que desgraça. E eu doido para saber. E pior, quando acabou todos os capítulos, a história não acabou. E fiquei esperando o lançamento da segunda etapa, da segunda rodada. Ah, vocês estão por dentro, eu sei. Eu conheço a igreja que eu sou pastor. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra isso? Nada. Nada. O que eu me revolto comigo, e essa é a palavra do pastor da casa, é que a gente não ter tempo para a palavra e ter tempo para assistir 12, 15, 20 horas. Pior, tem séries que tem 8, 9 temporadas. Ou seja, já que ele me amarrou em uma, vai me amarrar em 19. E não é normal você dizer, eu tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para ler um versículo bíblico. Se te perguntar quem é os personagens bíblicos, você começa a ter uma crise de ansiedade e pânico. E tem uns que até desmaia para não responder. Quando sai, não, estou bem já, graças a Deus. Não me pergunte. Agora, se perguntar das séries, ele diz, estou no capítulo tal. Ah, e agora com esse coreano, então? Não tenho nada contra. Não tem, até porque também não sei qual que é o nível dessa questão, mas não tenho nada contra. Agora, se você não sabe o que você está ouvindo, vendo, se você não tem tempo para folhear a palavra, para folhear a palavra. Ah, pastor, mas a Bíblia é muito complicada, eu não entendo nada. Você é complicado. E ninguém reclama. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas uma leitura, é a boca de Deus. Toda vez que você vai ler a palavra, isso é um hábito de todos aqueles que amam a palavra. Senhor, me dá luz para entender a tua palavra. E quando você lê, às vezes é um versículo que muda a sua vida. Nós precisamos voltar para a palavra viva, criativa. Ela gera existência, ela gera força. Deus quer revelar um nível de intimidade da sua palavra para nós. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem. Complementa se você souber, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está querendo que a gente volte para a palavra. Talvez você não tenha uma Bíblia física, poderia ter, seria bom se tivesse, e rabiscar, riscar, marcar, de tão riscada que você tem que comprar outra, porque já não dá mais aquela, e vai guardando. Irmãos, eu tenho Bíblias antiguérrimas comigo, de vez em quando, em vez de pegar um livro, para ler um livro, eu pego uma das antigas para ver as anotações. E Deus volta a falar comigo através daquelas anotações. A palavra é como a espada, Hebreus 4,12. Ela é a lâmpada.
Ela é como um martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Irmão, por favor, mas pastor, eu preciso estudar para fazer negócios. Sim, estude para fazer negócios, faça business, faça bons networks, faça tudo o que tiver que fazer, mas o que vai te gerar vida na tua vida é a sede que você tem pela palavra. Sabe qual é a minha oração? Onde estão os jovens e adolescentes aqui? Levante a mão, jovens e adolescentes. Ah, não estão aqui hoje. Ah, estão, levante, então grita, porque vocês são bons para dar uns gritos. Ok, não, levanta mais alto a mãozinha. Fica de pé. Se tiver a Bíblia, levanta, fica com a Bíblia em pé, para as pessoas verem. Sou jovem, mas olha aqui. Olhem por favor, os adolescentes com Bíblias. Deus te abençoe. Os jovens com Bíblias, olha lá, com Bíblias. Ah, pastor, eu só falo inglês, tem Bíblia inglesa. Ah, pastor, eu só falo português, tem Bíblia eu só falo espanhol, tem Bíblia trilíngua. A questão não é só ler a Bíblia, é guardá-la no coração para não pecar. Não é a igreja, a catedral que vai te dizer o que é que você pode fazer ou não pode fazer. A palavra vai dizer para você: não faça, não vá, não coma, não faça isso. Não é a palavra que vai te dizer. Sabe, nós não estamos aqui para monitorar a tua vida, muito menos para cercear teus relacionamentos. Aonde você vai, você está com quem, deixa de estar. A gente só precisa que você leia a Bíblia, coma a palavra, viva a palavra, sinta a palavra, ame a palavra. Então esse líder vai estar seguro. Aonde está fulano, pastor? Pode ficar tranquilo, ali tem a palavra, vive a palavra, ama a palavra, come a palavra, recebe a palavra. E então nós vamos ter uma igreja transformada, não só numericamente. Virão apaixonados pela palavra e vão invadir esse lugar aqui, apaixonados pela palavra. Uma igreja que se afasta da palavra se torna fraca, mas quem volta ao dabar, em hebraico palavra, permanece sólido. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir angústia, vai vir dias de choro, sim, mas Deus disse: eu vou transformar os dias de choro e as abundantes águas te cobrirão. Ele fará o teu campo produzir. Pastor, ninguém está produzindo, ninguém entre aspas. Você não é ninguém, você é um amante da palavra, você ama a palavra. Enquanto o mundo pode estar perdendo o juízo, você continua reto com o juízo da palavra. Alguém está comigo aqui? Diga glórias a Deus. Nós, como catedral, estamos falhos na palavra. Nós precisamos voltar. Entenda uma coisa, líderes. Terça-feira nós vamos ter o PGzão e eu vou falar, vai ser um PGzão diferente, onde eu vou instruir muito aqui os líderes que vierem. Não é estratégias, não é mecanismo de crescimento, não é ponto de contato, não é malabarismo, é voltar para a palavra. Amar a palavra. Senhor, me revela a tua palavra. Sabe, o desejo do meu coração é que esses adolescentes e jovens que estão sendo treinados para serem líderes poderosos, empresários poderosos, não separe o empresário, o pastor, o médico,
Não separe, não há uma separação. Nós estamos e vamos fazer diferença onde Deus nos colocar. Você vai pegar essa clínica e vai tornar ela um polo de salvação. Você vai pegar esse escritório de advogatício, você vai pegar esse escritório de direito, você vai pegar esse escritório de whatever, seja qual ele for, você vai tornar ele uma plataforma de salvação. Eu estava com uma psiquiatra muito querida que foi nos receber no aeroporto para uma conferência, ela e seu esposo, e ela disse: pastor, eu sou psiquiatra e trabalho no conselho da família do país, sou a líder geral e tal, e estava nos levando, e eu fiz 2 perguntas para ela. Aprenda, quando você está num ambiente onde tem pessoas que já chegaram em alguma área que você não chegou, não fale de você, faça perguntas importantes. Você precisa saber. Eu fiz algumas perguntas para ela, e a primeira pergunta, eu falei assim: escute, como é as normativas do governo? Você, como psiquiatra e psicóloga, você não pode fazer a questão do evangelho, do cristianismo, você não pode aplicar, não pode aconselhar enquanto você... Não, pastor, há um limite. Eu não posso, de fato, como uma profissional da área da mente, não posso falar da minha religião, da minha fé. E como é que você faz, minha filha? Ela disse: pastor, acontece uma coisa muito interessante. As pessoas vêm, são consultadas, eu faço tudo o que tem que fazer, receito o que tenho que receitar, dou o que ela tem que tal, e aí as pessoas saem do escritório. Elas saem com uma receita, saem com uma medicação, ou saem com uma instrução, mas elas saem do escritório e elas fazem um retorno, e o retorno é gratuito. Elas fazem um retorno, e quando elas voltam no retorno, elas vêm para me fazer perguntas como esta: o que você tem? O que você tem? Como você fala? O jeito que você fala? Como você fala? Eu senti tanta... Escuta, com todo respeito, eu senti tanta paz enquanto eu estava aqui. Quando eu saí daqui, alguém me perguntou: você foi lá na psicóloga ou na psiquiatra? Sim, eu fui. Como é que foi? Sabe, eu não sei. Meu coração encheu de paz, uma alegria no meu espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde você for, a glória de Deus vai chegar primeiro. Tem uma nuvem, tem uma nuvem sobre nós. Levante a sua mão, grita: tem uma nuvem sobre nós, tem uma nuvem. Se a nuvem se mover, você se move. Vamos, levante o mais alto que você puder essa mão e grite: tem uma nuvem sobre nós, tem uma nuvem sobre nós. Eu vejo pela fé, tem uma nuvem sobre a tua casa, tem uma nuvem de Deus sobre a tua família, tem uma coluna de fogo diante da tua casa, e Deus está dizendo: eu abro o caminho, ninguém vai poder fechar. Eu estou te dando sabedoria, 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 graça, unção, unção. Volte para a academia antiga. A terceira base que nós precisamos melhorar: volte para o jejum. O jejum quebra o ego e abre as portas dos céus. Você quer ver o que Deus ouve de maneira tão poderosa? É quando você jejua. Sabe? Quantos aqui não conseguem ficar sem um cafezinho? Precisamos resolver esse mistério antes que eu caia, ou as irmãs caiam aqui. Quantos aqui não? Eu estou falando aqui do chão, viu, irmãos? Meu TDAH bate, aí eu dou um... Levante a mão aqui. Você que não abre mão de um cafezinho, deixa eu ver, não abre mão de um cafezinho, que no jejum o cafezinho é terrível. Fala aqui, abre, levanta a mãozinha. Ai, que tanta gente honesta. Aí, ó, levantou um dedo, mas eu vejo que a alma está em pé. Ai, pastor, posso tomar um cafezinho? Porque, ó, pastor, meu Deus, ó, ficar sem comer eu fico, mas um cafezinho. Então entenda que é esse café que é o sacrifício. Fazer um jejum, não vou comer carne, e é vegetariano, ou seja, não faz sentido. Não faz sentido. O jejum rompe o nosso orgulho. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se humilhar, como as águas do rio. Vem, já deveria estar aqui. Não sabe a letra, mas pega o Google.
eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Mateus 6, 16, 17, 18. Fiquem aqui ainda, filhas, por favor. Estou encerrando. Mateus 6, 16, 17, 18. Quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência de rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 17. Ao jejuar, arrume o cabelo. Recebe aí. Tão espiritual, eu falo essas coisas. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, escova os dentes. Não vou escovar porque não posso tomar água. Você não come, escova para que não pareça aos outros que você está jejuando, para não parecer aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Verso 16, você notou aqui que tem um segredo aqui no verso 16? Se jejuares, não mostre uma aparência triste. É isso que está escrito? O que é que está escrito? Então não é opcional. Ele está dizendo, se jejuar, ele diz não, quando jejuar. O jejum é uma prática que não muda Deus e não compra a bênção de Deus, mas alinha o coração à vontade de Deus. Pastor, eu estou em dúvida em relação às decisões que eu preciso tomar. Levante o jejum. Líder de célula, chame a sua célula para jejuar. Ah, mas a igreja não tem nenhum projeto de jejum tal. Você é a igreja. Levante um projeto de jejum na sua célula. Levante um projeto de jejum no seu departamento, no seu ministério. Levante os voluntários, os líderes. Levante um projeto de jejum, de oração, de clamor. Eu sei que vocês servem, se desdobram para servir aqui e correm para cá e correm para lá, mas eu queria te dar um conselho. Vamos voltar às práticas do jejum, sabe? É chamar os líderes. Ah, pastor, mas tem poucos. Chame os que tem, traz para perto e diga, nós vamos levantar uma cultura de jejum entre nós aqui e nós vamos jejuar essa semana, um dia. Eu não estou pedindo para você fazer exageros. Quarto, nós como igreja estamos, como catedral, estamos negligenciando o jejum. Quarto e último ponto. Penúltimo. Santidade. Santidade não é religiosidade. Santidade é identidade. Eu sei o que Deus tem para mim.
Não quero que as pessoas saibam o que eu fiz, porque senão vão me tirar de onde eu estou, vão me discriminar, vão... Escuta, antes de você ficar pensando em consequências, pense em algo que vai ser um antídoto. Não aceite nenhum galanteador te enganar com palavras persuasivas de sabedoria ou com regalos, querendo ganhar o seu coração, mas sem responsabilidade. A primeira coisa, você precisa saber se esse que você está orando, ou você está gostando, ou você não está orando, mas está gostando e já faz tempo. Ele olha para todos menos para você. Você está dizendo: Senhor, desvia o olho dele, que ele me enxergue, antes dele ser um namoro, antes dele ser um relacionamento seu, que ele possa estar na tua oração. Senhor, eu quero que se for homem teu, for um homem responsável, se for um homem cheio de Deus. Ah, pastor, é trabalhador. Irmão, quem não trabalha, que não coma. É a Bíblia que diz. Ah, pastor, mas é que tem muita gente vagabundo. Sim, tem muita gente vagabundo. Ok, mas o motivo principal, primeiro, é se ele é um homem de Deus. Porque se ele é um homem de Deus, não vai faltar nada para ele, não vai faltar trabalho, não vai faltar oportunidade, nem saúde para ele trabalhar. Se ela é uma mulher de Deus, ou se ela só tem aparência de mulher de Deus. Nós, como igreja, não podemos ficar, pastores, nós não podemos ficar aqui dizendo para A, B, mas veja bem, tem que orar. Porque a gente acaba apontando, e às vezes a pessoa não consegue perceber, mas tem que apontar: olha, perceba isso. O certo seria a pessoa perceber e dizer: não é para mim. Ou é para mim, Deus me deu, vai ser glória. Santidade na forma de falar, santidade com os olhos, santidade com os ouvidos. Nós, como igreja, precisamos voltar à santidade. Eu não sei se faz sentido para você essa fala, mas é o que Deus mandou eu dar à igreja hoje. Eu podia pregar qualquer outra mensagem aqui, e para a glória de Jesus, sou um homem que não tenho dificuldades em preparar uma palavra. Sou um homem que ama a palavra, estou na palavra, debruçado na palavra, creio nisso. Mas o Senhor me disse: chama a congregação e diga para eles: vamos voltar à academia antiga. A última coisa, fique de pé, por favor. Ninguém saia. O culto acaba depois do amém, da bênção apostólica. A última coisa que nós vamos precisar voltar é para a comunhão verdadeira. Sabe? Comunhão. Quando eu estava no seminário, eu aprendi aquela música, a aliança. Você sabe essa? Do Senhor. Sabe, né? Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa-me, meu irmão. Essa parte que eu acho maravilhosa. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Fale alto se você souber. Eu sou com você no amor do
o fogo das brasas unidas. Tua dor é minha dor, tua alegria é minha alegria. Catedral, nós vamos zerar as competições. Quem faz melhor, quem tem, nós vamos zerar isso. Eu não sei como é que Deus vai nos dar e qual a estratégia que Ele vai nos dar, mas nós diremos como o apóstolo Paulo: você é melhor do que eu, e você dirá: você é melhor do que eu, e todos estaremos nivelados. A gente precisa voltar à comunhão. A gente precisa voltar à oração. Voltar à palavra. Precisamos voltar ao jejum. Precisamos voltar à santidade. E voltar à comunhão. Eu vou orar com você. E eu vou te pedir uma coisa. Você fará se fizer sentido para você. Se não fizer, não faça e não vai ficar constrangido por isso. Mas aqueles que entendem que nós precisamos voltar para a academia antiga, eu vou pedir para que você, aonde você estiver, crie um espaço e por 2, 3 minutinhos nós vamos de joelhos nos arrepender. Se fizer sentido para você. Quero voltar ao início de tudo. Encontra-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero